Pessoal, para a última parte então dessa aula sobre energia, a gente vai falar das energias renováveis aí da transição para um mundo sem energias fósseis, né? Ou melhor, sem combustíveis fósseis, fontes de energia fósseis, né? Lembrem que a ideia é que até o momento, né, o cenário, na verdade, até o momento, mais de metade da nossa matriz energética mundial vem de energias fósseis, né, de combustíveis fósseis. A gente não pode é, extrapolar, infelizmente, a realidade brasileira de energias renováveis, na sua maioria, para o resto do mundo, que não é bem assim. Mas, assim, a ideia é que se tenha uma transição para um mundo com muito pouco, né, ou sem, ou melhor dizendo, que é a melhor forma de falar isso, é que não tem uma dependência em relação a combustíveis fósseis, né? Mas por quê? Né? Por que isso? A justificativa básica que a gente sempre pensa, que vocês devem imaginar que eu vou falar para vocês, ainda mais por ser uma disciplina de ecologia e sustentabilidade, né, é por causa dos problemas, né, que tem relacionados à geração de energia no mundo, que eu falei até agora com vocês, né, e por essa dependência total que a gente tem de poluir para ter energia, na verdade, em vários lugares do mundo, né. Mas a gente pode pensar em outras razões também, né, que a gente viu até agora. A primeira razão é que a principal fonte de combustível fóssil no momento, né, que move a economia do planeta inteira, é a questão de petróleo, né? E a gente já viu, já discutiu isso aqui brevemente, mas discutiu um pouquinho, que a ideia é que o petróleo tem dias contados, literalmente, né? A grande maioria de nós aqui que estamos envolvidos nessa aula, eu e todos vocês que são provavelmente todos mais novos do que eu, nós vamos estar vivos aqui, né? Mais ou menos aqui por essa faixa de anos aqui, onde vai ter um decréscimo enorme da produção de petróleo mundial, ou da descoberta de novas reservas de petróleo e tal. E o petróleo vai ser caro e tem que ter alternativas para isso, né? Em termos de mercado, inclusive, né? E de suprir a demanda crescente que tem no planeta. Claro, a não ser que a gente assuma que a humanidade vai fazer aquilo que a gente conversou na aula passada, de mudar paradigmas, né? De reduzir produção. Daí é uma outra conversa, né? Mas pensando em atender mercados e tendências atuais, é essa a situação que está posta, né? A gente viu também que é necessário mudar a nossa matriz energética porque a gente está seguindo aqui desde daquele ponto de inflexão da curva que nós comentamos ali, né? Mais ou menos aqui nessa zona, quando a curva começa a ser exponencial de concentração de gás carbônico atmosférico, né? A gente tem que parar isso aqui, né? A gente já viu que tem que parar isso aqui, porque senão as consequências são catastróficas em termos de permanência da nossa espécie, pelo menos aqui na Terra, né? A gente viu, né, que isso aconteceu já logo depois da questão do motor a vapor, como a gente falou. E nessa questão de gases estufa, né, que entra o gás carbônico na Terra, na atmosfera, mas o carbono atmosférico, mas outros gases estufa também, a gente tem que lembrar também que, ou saber, na verdade, para quem não sabe isso aqui, é que 74% das fontes de gases estufa são provenientes da geração de energia, né? E a outra porcentagem maior é decorrente da agricultura, ou seja, para produzir alimentos, na verdade, para sustentar o nosso modo de vida, nós estamos mudando a atmosfera da Terra. A gente sabe que isso é um problema, então outro motivo que a gente tem que mudar é essa ideia toda de matriz no sentido de matriz mais sustentável, né? E a terceira coisa, talvez a mais importante no sentido de convencer pessoas que tem que ser feito isso, né? É que, bom, a economia do mundo vai mudar, né? As relações econômicas do mundo podem mudar, a gente pode ter uma perda gigantesca de dinheiro, né? E que para muita gente esse é o único argumento que funciona. E eu não plotei aqui para vocês, não coloquei o gráfico aqui, mas uma das outras coisas muito relevantes em questão ao impacto de mudança climática em termos de extremos que a gente conversou é o decréscimo de produção agrícola. A ideia é que extremos climáticos prejudicam muito a produção de alimentos no mundo inteiro, né? E se a gente tem queda de alimentos, a gente vai cair naquele problema que a gente falou na primeira aula lá, naqueles conceitos básicos de sustentabilidade, que a nossa missão mais difícil para sustentar a população mundial nos próximos anos, né, nos próximos séculos, se nós sobrevivermos enquanto espécie, né, vai ser alimentar as pessoas. Então, alimentar as pessoas é cada vez mais difícil, tem muita gente no mundo, né?
Provavelmente nenhum de nós aqui tem restrição de calorias, ou seja, ingere menos calorias do que precisaria na sua dieta, né? Mas em vários lugares do mundo isso é um problema, né? E com mudança climática e com eventos extremos vai piorar muito mais, porque a produção de alimentos vai cair em vários lugares, né? Um exemplo interessante de impacto econômico por exemplo, esse ano a gente tem uma seca, a gente está vivendo além da pandemia, né, do coronavírus, né? A gente está vivendo um ano de seca no Rio Grande do Sul, no Brasil, América do Sul em geral, mas no Rio Grande do Sul em especial. E o que está acontecendo aqui, a gente vai ter uma perda gigantesca em termos de produção agrícola no estado, né? E isso é um problema bem grande econômico para o estado, né, para o Brasil, mas não só isso, né, também de alimentação, né? Bom, o que está sendo investido em termos de energias renováveis, né? No mundo, né? Em termos de mundo, o que se conhece hoje, basicamente assim, vocês conseguem ver que desde 2004 até 2016, que é esse conjunto de dados aqui, tem é, um aumento mais do que linear, inclusive, é um aumento com tendência exponencial, né? Do que a gente tem de investido em bilhões de dólares aí, de investimento em termos mundiais, né? E em fontes alternativas ou renováveis de energia, né? E vejam que as duas fontes que têm mais investimento proporcional aqui são a energia solar, que é essa corzinha aqui, e a energia eólica, que é essa cor aqui. Porque claramente se viu com estudos ali no final dos anos 80, na verdade, esses estudos que avaliaram o impacto que teria, ou o potencial que teria, né, a energia solar, principalmente, né, mas também a eólica, na produção, na produção de energia do mundo. Né? Então tem um investimento grande nisso. Né? Em termos de países, né, o investimento, os investimentos, perdão, são esses aqui que a gente tem nesse gráfico aqui. Vejam que tem um investimento muito grande e as áreas, né, são os percentuais, as porcentagens em relação aos investimentos ao longo do tempo aí. O investimento então saltou de 50 bilhões, né, para 250 bilhões, aumentou 5 vezes em 10 anos aí, é muito grande isso, né, bastante. E vejam que nas cores aqui que vocês veem aqui, os Estados Unidos investe meio que parelho aí desde 2006 em energias renováveis, né? A Europa tem picos, né? E a China também tem picos, né? E vocês veem que o Brasil proporcional aqui aos outros países parece pouco, mas em termos de país o Brasil investe bastante aí, também em alguns picos, né? Tem um pico bem grande aqui em 2011, né, de investimento em energias renováveis e tal. E cumulativamente o Brasil investe bastante, né? Investe bastante. O Brasil investe quase a mesma coisa que as Américas, excluindo os Estados Unidos e Brasil, né? Então, se a gente tira o investimento americano, o investimento brasileiro, as Américas investem essa área aqui. O Brasil é responsável por quase o mesmo investimento do resto de todos os países das Américas, né? Em termos de investimento. Isso é muito. Isso é muito. E é importante a gente saber que tem esse investimento e tem esse interesse aí, porque aqui tem muito desse valor aqui está relacionado com hidrelétricas, pessoal. Então, a construção de uma ferramenta hidrelétrica é muito cara. Isso é considerado investimento em energia renovável, né? Bom, em termos de porcentagem do produto interno bruto, né? E esse dado é de 2015, né? Quanto que os países investiram? Então vejam aqui, o Brasil investiu 0,5% do PIB em energias renováveis. De novo, isso aqui é grande parte hidrelétrica, tá? Hidrelétrica. E vejam que tem países que investem mais de 1% do PIB em energias renováveis. Isso é bastante. Já o país, a maior economia do mundo, né, investe 0,2 aí é bem pouco. E isso tem mudado, tá? Ao longo dos últimos anos, tinha mudado ao longo dos últimos anos, agora nesse último governo americano tem menos investimento em energias renováveis também. Bom, exemplos, né? Célula fotovoltaica e tal, vocês conhecem isso, né? A ideia é a conversão de energia luminosa do Sol em energia elétrica, né? E vejam isso aqui, por exemplo, é uma planta, né? É uma planta inteira, equivalente a uma hidrelétrica, isso aqui, né? De energia solar, isso é na Espanha. Na região da Andaluzia, eu acho que é isso aqui. E é uma região com incidência solar bem propícia para isso e tal. E vejam que tem países que estão investindo de forma massiva, né, em plantas já de células fotovoltaicas, né, de placas fotovoltaicas. Né. Tem vários lugares do mundo, tem outras tecnologias bem legais, como por exemplo
as torres, né, tecnologias experimentais de torres com placas solares ao redor, né, que redirecionam, ou espelhos, né, que redirecionam a energia solar por meio da torre e tal. Tem bastante literatura interessante sobre isso. E por que tem aumentado tanto, né, esse investimento de alguns países, né, em energia solar? Primeiro porque tem como fazer plantas, né, só precisa de área. Então, países que têm bastante área disponível, o Brasil é um exemplo disso, né? O Cerrado brasileiro tem uma área disponível enorme, que a gente usa muitas vezes para plantar espécie exótica de gramínea, como braquiária, e criar gado para vender carne, né? E essas áreas poderiam, por exemplo, no Cerrado, que tem uma incidência solar brutal, né? É, construir uma planta como essa aqui lá da Espanha, né? Mas também tem um investimento grande na ideia de autossuficiência de residências, né, e de empresas com placa fotovoltaica. Tem algumas plantas no mundo aí, se eu não me engano, a Apple, a própria Microsoft tem as plantas principais deles de produção autossuficientes, né, com pequenas usinas que alimentam é, as plantas de produção junto com energia gerada basicamente com placa solar, né? E a gente sabe hoje em dia que tem como colocar placa solar nas nossas casas, tal, quem mora em casa, né, ou até em edifícios já tem isso também. Tem lugares do mundo que tem incentivo fiscal para que, ou até leis, né, que obrigam, né, novas construções de edifícios a colocar a geração alternativa de energia para alimentar não só o edifício, o prédio, né, a construção em si, mas também o grid, né, da região lá e tal. Por que tem esse interesse tão grande, né? Ou o que esse interesse gerou, na verdade, é uma retroalimentação, né? É um decréscimo muito grande lá dos anos 70 para hoje, em termos de custo de um módulo de painel solar. E vejam a capacidade instalada, né? Acumulada. Quanto menor o custo, maior a capacidade instalada, né? Em termos mundiais aqui, né? Vejam que isso aqui está relacionado, o custo do módulo desse está relacionado com o tempo de retorno, né? Porque não faz sentido eu querer instalar na minha casa isso se eu vou investir 10 mil reais, por exemplo. Eu estou inventando valor, tá, pessoal? Eu não trabalho com isso, eu não sei valores para isso. Eu sei que é viável para uma pessoa que tem de classe média, enfim, que ganha um salário e tal, e tem estabilidade, que vai ficar morando no mesmo lugar, é viável construir, ou melhor, colocar placas solares na sua casa, dependendo da orientação também, claro, né, do lugar que a pessoa mora, para reduzir muito o valor da sua conta de luz, né? E a ideia, na verdade, em relação ao custo para fazer isso, quanto tempo de retorno vai ter para a pessoa, né? Isso são os cálculos que são feitos, né? A nossa região não é a ideal para isso, porque a gente está mais numa região mais temperada, né? Quanto mais perto do trópico, mais perpendicular à incidência solar, melhor a efetividade, né? E mais tempo de luz também, né? Aí maior a efetividade de instalar um módulo desse na nossa casa. E tem umas coisas bem malucas aí que eu não vou entrar em detalhes, como outros detalhes além desse aqui, só um exemplo. Isso aqui é um protótipo da NASA, alguém talvez tenha ouvido falar disso aqui. É um avião, né? É um avião autossustentável, entre aspas, aí, com placas solares aqui e tal. Ele já tem uma autonomia de voo de várias centenas de quilômetros, enfim. E é uma ideia da Agência Espacial Americana, né, da NASA, criar protótipos como esse aqui para reduzir muito o custo de voos, né, no futuro. O nome desse protótipo é Helios, dêem uma olhada nos vídeos, é bem interessante. Mas imaginem que um dos grandes drenos, né, em termos energéticos de combustível que a gente tem no planeta, na sociedade hoje, são os aviões, né? Os aviões eles são muito pouco efetivos em termos de uso de combustível, né? Eles usam muito combustível para levantar uma massa enorme de aço ali, né, e tal. E os motores demandam muito combustível, né? E é um tipo de combustível que é altamente poluente e tal. E caro, né? Caro para as empresas e, portanto, também para o passageiro, né? Imaginem aviões que teriam motores sustentados por a própria energia do sol, porque a velocidade de cruzeiro sempre é dada acima das nuvens, né? Então o avião viajando num horário onde tem luz solar, né? Ele seria sustentado ou pelo menos parcialmente sustentado pela própria energia solar. É incrível isso aqui, se a gente for pensar, né? E provavelmente aí no longo prazo, quando a gente estiver velhinho, vai ter isso aí já no comércio aí e tal, né? Bom, outra fonte alternativa de energia ou fonte sustentável de energia que se fala muito hoje em dia são os parques eólicos, né? Isso aqui é o parque eólico aqui de Osório.
É uma fonte de energia super importante no mundo inteiro, né? É algo que tem crescido demais no mundo inteiro. E a gente já vai ver que o Brasil e o Rio Grande do Sul, em especial, tem um potencial enorme para isso. Também tem parques eólicos offshore, né, que eles chamam, né? São os parques eólicos em alto mar ou perto da costa, que nem esse caso aqui. É mais caro de fazer, mas eles têm potencial para geração de energia bem maior. O problema nesse caso aqui é a transmissão. Como a gente falou antes, a transmissão pode ser bem cara, né, da energia. E aí o armazenamento de transmissão complica um pouco, mas em países que já têm operações navais muito desenvolvidas é bem útil e tal. E o Brasil tem um potencial enorme para isso aqui. Tá, mas daí vocês devem ter ouvido falar, e provavelmente alguém pensou já sobre isso. Tá, mas é que tem mortandade de passarinhos, né? Aves migratórias e tal. Esses cataventos gigantescos aqui na paisagem matam aves, né? E tal. Realmente matam, né? Realmente tem trabalhos com mortandade de aves e tal. E inclusive para biólogos aí, futuros biólogos, né? Quando chegarem lá em licenciamento ambiental, eu também vou trabalhar isso com vocês, né? Que o parque eólico passa por licenciamento ambiental e muitas vezes é papel do profissional biólogo fazer acompanhamento depois da instalação no processo de licenciamento, tem que monitorar por toda a operação, se esse parque eólico que está aqui nessa foto aqui for no Brasil, né, e operar por 40 anos, durante os 40 anos vai existir monitoramento, por exemplo, de número de aves que esse parque eólico está vitimando aí, né, no intervalo de tempo que o órgão ambiental demandar. Então isso já é sabido. Só que assim, tem gente que eu não entendo muito bem por que usa isso para dizer que isso é um problema, que não é uma energia tão limpa e tal. E daí um dos livros que eu recomendei para vocês no início dessa aula, mostra esse gráfico aqui, que é um pouco de humor britânico, né? O cara é britânico que faz esse humor aqui, são dados da Dinamarca, e são número de aves, né, mortos ao longo de alguns anos e tal, por geradores eólicos. Aí são 30 mil. E daí isso aqui é um número de mortes anuais de aves mortas por atropelamento na Grã-Bretanha. Aí é 1 milhão. E isso aqui é um número de mortes por gatos matando aves, né? Estimado também para a Grã-Bretanha. É uma piada, né, que o cara faz, mas é que na verdade esse número, apesar de ser alto por si só, dá de pensar em 30 mil aves mortas, né? Para vocês terem ideia de um comparativo, o Rio Grande do Sul está com esse problema de seca, e além da seca a gente tem o coronavírus e tal. E daí saiu uma notícia recentemente agora dos frigoríficos daqui, que estão os aviários, né, que estão com dificuldade de escoar a produção deles. E eles tiveram que sacrificar 100 mil unidades, segundo eles mesmos chamam, né? Então 100 mil aves eles tiveram que matar, sacrificar e não venderam. E sendo que eles, semanalmente, eles abatem 1 milhão. É isso mesmo, é 1 milhão. Então, a gente abate para comer durante uma semana 90 vezes mais que isso aqui, né? Então é bem, é bem incrível assim o que a gente abate de aves e tal, e realmente não parece ser um problema a mortandade de aves, apesar de ocorrer. E claro, não é só uma piada que sustenta o que eu estou falando para vocês, né, daquele livro ali, ou melhor, esses dados aqui não são que sustentam isso, tem trabalhos, né? Eu estou citando um trabalho aqui que é sobre comportamento e correlação ambiental de aves, mortalidade de aves aí nessas turbinas ou esses cataventos aí de geração de energia onshore, né? Não é offshore, é os que ficam na terra, tipo os aqui de Osório, né? E vejam que é um trabalho bem grande numa revista bem conhecida, tá? E uma conclusão deles é que apesar do grande número de aves migratórias que eles detectaram, isso aqui é na Europa, tá? No estudo, a maioria segue rotas que não tem muito a ver espacialmente uh, com as plantas, né, de produção de energia. Apesar de passarem perto, como se achava, né, não são mortas ali. E uma fração muito pequena das aves migratórias e de fato estava exposta a essas turbinas. Então, uma fração pequena estava exposta e uma menor ainda morria. Né? E daí eles sugerem, claro, que os trabalhos, que o local que vai ser instalado uma planta de produção de energia com turbinas desses cataventos aí, tem observações comportamentais das aves, né, como
já é demandado isso, né, quando vai instalar, e mais importante, o mapeamento das rotas migratórias. Então, no Brasil, por exemplo, isso também passa por licenciamento ambiental e tal, e não é um empecilho para energia eólica. A gente tem que cuidar um pouco isso de não demonizar uma, uma, uma ideia tão interessante como energia eólica com base, às vezes, em fake news que está tão na moda, né? Está acontecendo tanto. O potencial eólico no Brasil é esse aqui, esse mapa. Vejam que aqui é a quantidade, é o potencial, né? Baseado no sistema, né? No ecossistema e tal, na velocidade do vento, várias coisas. E vejam que o mapa de potencial aí das classes de energia a gente tem boa parte do litoral do Rio Grande do Sul com um potencial bem grande, né? Então é bem interessante do Brasil inteiro, né? Mas do Rio Grande do Sul em especial, todo o litoral e uma boa parte da fronteira também tem um potencial bem interessante, que é basicamente inexplorado em termos quantitativos, tá? O pessoal tem bastante planta eólica, mas em comparação com o que poderia ter, o mercado e a expansão é enorme, assim. Energia nuclear. Daria uma aula inteira para a gente discutir sobre isso, porque tem vários pontos, contrapontos, prós, contras, etc. O problema principal são os acidentes, né? Os acidentes que quando ocorrem é catastrófico ambientalmente, né? Como a gente já viu que aconteceu há pouco aí no Japão. Só que o potencial também é bem pouco explorado e tem um trabalho interessante, um livro que eu não botei aqui no material dessa aula, mas que é interessante, que fala sobre parte do livro, né, argumenta que o preconceito com a energia nuclear que se tem no mundo inteiro tem a ver com as bombas atômicas, né, do final da Segunda Guerra Mundial, que se misturou o conceito de energia nuclear com arma nuclear, né? São coisas completamente separadas, não tem nada a ver uma com a outra, enfim. E daí vejam aqui a ideia de energia nuclear, né? A porcentagem, né, de produção de energia nuclear dos anos 60 até 2015. O Brasil praticamente estagnado, né? Teve as construções das usinas de Angra. Isso aqui é uma das usinas de Angra, né, que eu botei aqui. Então a gente tem uma produção aí bem baixa, né? Menos do que 5% da produção é de energia nuclear. Vejam a França. A França lá no final dos anos 80, né, investiu muito em plantas nucleares, então a França tem uma porcentagem enorme da sua matriz composta por energia nuclear. Os Estados Unidos vem aqui constante desde os anos 90 também, tendo 20% da matriz deles dessa forma. E o Japão, vejam aqui, é interessante o gráfico japonês, que lá por 2010 teve essa queda brutal aqui da porcentagem de energia nuclear na produção energética japonesa. E a gente sabe por quê, né? Bom, tem uma outra coisa que dá para abordar muito rapidamente aqui, pessoal, que eu não vou entrar nesse mérito, mas a energia nuclear basicamente é de urânio, né, que se usa no mundo inteiro, né, e tem um potencial de um elemento chamado tório para a produção de energia em plantas nucleares, que é explorada em alguns lugares do mundo, e é uma perspectiva interessante em termos de Brasil, porque o Brasil é um dos países que mais tem reserva de tório. Claro, não se compara à Turquia, à Austrália e Índia e tal, que tem uma reserva muito grande, mas o Brasil, em comparação com outros países, vejam que a soma de todos os outros países é 95, né, em vezes 1.000 toneladas, né, e o Brasil tem 16, aí tem um potencial grande, e isso ainda é inexplorado, provavelmente é, vai mudar isso daqui a algumas décadas. Aí o Brasil deve começar a explorar isso e alguns outros países também com essa mudança de matriz energética, né? A segurança do tipo de energia produzida, né? Vejam as taxas de morte, né? De acordo com o tipo de energia. A gente tem aqui energia hidrelétrica, né, hidráulica, com uma taxa baixíssima, energia eólica com uma taxa baixíssima, energia nuclear com uma taxa baixíssima. E as maiores taxas de morte são, obviamente, relacionadas uh, os combustíveis fósseis, né? É bem impressionante assim a diferença. Isso aqui é mais para falar sobre essa questão de segurança, que se fala muito da segurança, principalmente de energia nuclear, né? Mas a probabilidade de morte ou taxa de morte de quem trabalha ou da produção de energia, né, relacionada com basicamente o que tem na nossa matriz mundial hoje em dia é muito maior do que todas as outras que são as renováveis, né? E claro, isso aqui é proporcional à produção, né? Porque senão seria só um artefato estatístico, né? É mais fácil morrer trabalhando aqui, porque 95% da produção do mundo é aqui. Não é isso, tá? É proporcional. Bom, a produção de energias renováveis no mundo, 2014, vejam que o Brasil
tá bem na direção do topo aqui, né, em termos de energias renováveis, né, muito mais, por exemplo, Estados Unidos, né, que não tem quase nada da sua matriz renovável, ou Rússia. Isso é bem vantajoso para o Brasil em termos de algumas variáveis aí que são levadas em conta para investimentos, por exemplo, isso é bem interessante. Potencial solar no mundo, tem mapas sobre potencial solar no mundo, o Brasil está bem, e é bem uniforme, que é o mais importante em termos de potencial de energia solar. E energia eólica é muito variável no Brasil, né? O Brasil tá aqui, né? É muito variável no Brasil em termos de potencial eólico. A Amazônia, por exemplo, não tem potencial eólico nenhum, porque é tudo floresta, né? A maioria é floresta, os ventos não são próprios para isso. Mas basicamente a gente tem um hotspot para energia eólica lá no nordeste do Brasil, e a gente tem um também aqui no sul da América do Sul, incluindo o Brasil, Uruguai e tal. E vejam o potencial eólico da ponta da América do Sul aqui, que inclui Chile, a Patagônia, a Argentina e tal. É um potencial eólico, velocidades de vento gigantescas, tem alguns trabalhos aí que falam que a geração das Américas vai mudar para matriz eólica e solar nas próximas 3 décadas. Né? Eu acho que é meio conservador isso, mas enfim, tem gente que está falando isso. Bom, e daí assim, isso aqui é o painel do IRENA, né, que é essa Agência Internacional de Energias Renováveis. Eu gostaria que vocês lessem essa frase comigo aqui, porque a gente está se encaminhando para o fim, né, dessa aula, falando da ideia de mudança, né, para uma matriz que não envolva combustíveis fósseis, né. Então, vejam, isso aqui é num statement deles lá, do último relatório do IRENA. Estão dizendo que a instalação acelerada aí de energias renováveis, né, colocou em movimento uma transformação energética global, que vai ter consequências geopolíticas profundas. Isso aqui é muito importante a gente entender que vai acontecer. Assim como os combustíveis fósseis, né, eles moldaram a geopolítica nos últimos 2 séculos. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, ou depois da Revolução Industrial, quem dominou o mundo, né, seja Inglaterra e hoje Estados Unidos, em alguma porcentagem a Rússia antes também, né, a União Soviética, depois Rússia, e daqui para frente a China, a ideia tem a ver toda relacionada com energia, né? A transformação energética vai alterar a distribuição global de poder. Isso aqui é interessante que uma agência independente tenha falado uma coisa dessa, a gente tem que prestar atenção, né? Profissionais do mundo inteiro, cientistas, políticos e tal. As relações entre os estados, o risco de conflito, as ideias de sociedade, economia e ambientes, né, ou esses drivers aí, que são geradores de instabilidade geopolítica, têm que ser monitorados também. Então, a próxima guerra que a gente vai ter provavelmente não vai ser por causa de combustíveis, né, porque por causa dessa ideia toda de transformação global de energia, e vai ser provavelmente por causa de outras coisas como água, por exemplo. Né? Aqui é para vocês entenderem que, para nós entendermos, né, que a produção de óleo mundial por país, se a gente for olhar, ela é altamente centralizada em alguns países. Né? Então a gente tem a Rússia, aqui um pedaço do Oriente Médio, Estados Unidos, aqui a gente inclui o Alasca, que tem reservas enormes, né? E vejam que grande parte do mundo não contribui com praticamente nada, porque 100, como é esse valor aqui, é nada perto de 10 milhões, né, de barris, né? Barris por dia. Bilhões de barris por dia, né? Então, isso aqui, junto com o carvão também, com todas as energias, fontes fósseis, né, de combustíveis fósseis, a gente tem que lembrar que elas são centralizadas em locais geográficos, né? Porque quem fez isso não foi o homem, né? Isso foi, como alguns trabalhos falam, a dádiva, entre aspas, da Terra para a nossa espécie é a energia fóssil, né, que a gente está usando até agora e vai ter que parar. E essa energia está concentrada em alguns lugares do mundo, que geraram todas as guerras, basicamente, do Oriente Médio que aconteceram nos últimos 100 anos aí. Quando isso mudar, quando o petróleo deixar de ser o centro da matriz energética do planeta, essa ideia toda aqui vai mudar, porque quem vai produzir energia com fontes renováveis como sol, ou luz solar, né, e vento, isso não tem dependência espacial como tem as reservas de combustíveis fósseis, né? Bom, tá mudando mesmo ou é só invenção e tal? A gente está aqui em 2015, né? Isso aqui é a projeção do painel IRENA. A ideia é que o pico, né, de demanda de combustíveis fósseis vai ocorrer nos próximos 5 anos aí, mais ou menos, né?
E aqui a gente entrou, de 2010 para frente, num crescimento exponencial das energias renováveis, né? Ou do uso de energias de fontes renováveis de energia. E eles estão prevendo para 2050 esse ponto de inflexão aqui e de cruzamento das curvas, onde vai reduzir a questão de combustíveis fósseis. Vejam que essa curva de combustíveis fósseis, ela coincide basicamente de forma idêntica com o pico de Hubbert, que a gente falou já nessa aula, né? Então isso aqui, pessoal, não é uma projeção é, sem embasamento, é uma projeção completamente embasada, testada, e a gente sabe que isso aqui vai acontecer, tá? E esse aumento aqui, ele vai ser obrigatório, ele não é um aumento projetado conservador ou muito ou que esteja viajando assim em termos de número. Não, ele precisa acontecer. Se não acontecer isso aqui, as demandas energéticas do planeta vão suplantar a produção energética. Daí toda a economia vai colapsar. Isso provavelmente não vai acontecer, né? Então vejam os dados aqui, ó. Energia solar, né? Tem mais capacidade instalada em 2017 do que aconteceu com carvão, gás e energia nuclear combinada. Ou seja, se instalou mais plantas que adicionou capacidade solar em 2017 do que essas quatro coisas juntas aqui, três, desculpem. Energia eólica e solar conta com ou corresponde a 6% da eletricidade do mundo em 2017, isso, tá? E em 2000 era 0,2%. Vejam em termos percentuais esse aumento em 17 anos. É bastante. É bastante. Se a gente projetar para o futuro, com crescimento exponencial, isso aqui, com mais de 17 anos, aumentaria de forma exponencial, né? Isso aqui aumentaria, então, para 36%, se fosse algo esperado matematicamente, né? Bom, e daí, assim, a projeção, ela não é muito interessante do ponto de vista de estabilidade. Por quê? Porque se a gente tiver realmente essa queda permanente na produção de óleo, como está projetada depois de 2020 e poucos, ou seja, a partir do ano que vem, né, isso vai remover um dos blocos, que eles chamam dos tijolos, né, da nossa pirâmide energética do mundo. Vai remover esse bloco aqui, que é o maior. Né? O que vai acontecer se isso acontecer? Bom, se isso acontecer, e as evidências atuais estão dizendo que isso vai acontecer nessa década, essa década quer dizer agora de 2020 para frente, né? A gente vai ter disrupção. Disrupção em vários sentidos e provavelmente disrupção social também, o que é problemático da gente pensar. Mas a gente tem que entender que é uma probabilidade, né? Bom, o quão preparados os países estão para essa mudança de matriz energética, né? Vejam que aqui é uma baixa resiliência para a mudança e aqui uma alta resiliência. O que é resiliência? É o quanto que um país consegue se adaptar ou voltar a ser o que ele era economicamente, principalmente, né? Depois dessa mudança de matriz, né? Vejam que a maioria dos países que têm alta resiliência são países ricos, né, como o Catar, Kuwait, Arábia Saudita, Oman e tal, que têm uma produção enorme de petróleo hoje em dia, portanto dependem do petróleo, só que eles também têm um potencial gigantesco para a produção de energia solar, eólica e várias outras, né, além de ter reservas muito grandes. Né. Isso não acontece, por exemplo, aqui está a Bolívia. Ó. A Bolívia das Américas é o maior, a Bolívia e Equador, né? São os maiores exportadores e reservas de petróleo que a gente tem na América do Sul. Né? Eles não têm uma baixa resiliência. Por quê? Porque a possibilidade em termos de área, etc., de produção e o que essas nações têm em termos de reservas é muito pequeno para fazer essa transição, segundo esse painel aqui. Bom, impacto dessa transição de energia em alguns países aqui. Eu selecionei esse gráfico para nós que tem o Brasil aqui, né? Então vejam que o Brasil ele é importador, né? Importador. Aqui estão os exportadores, né? De óleo, de petróleo, né? Os Estados Unidos é um importador, não sei se vocês sabiam isso, né? E a China, apesar de produzir um monte, também é importador. Bom, os importadores eles têm um baixo impacto, uma baixa dependência, né, da economia do petróleo. Já esses países aqui, eles têm uma altíssima dependência da economia do petróleo. Então, países como o Brasil, na verdade, seriam beneficiados, né, de uma mudança de matriz como essa, porque o Brasil tem potencial muito grande para ser um dos atores aí que lideram
essas mudanças, já pelo seu histórico, né, de ter uma energia mais limpa em termos de hidrelétrica, né, explorar esse potencial, mas tem um potencial muito grande também ainda não explorado das outras fontes, né, de energia renovável. Bom, e daí tem a questão da urbanização, né? A gente não tem como sustentar uma população que é crescentemente urbana uh, com a matriz energética atual. A gente vai ser impossível alimentar as cidades com energia daqui a algumas décadas, a não ser que a gente tenha fontes de energia que sejam perto das cidades ou nas próprias cidades, né? Então lembrem, no mundo, em 2017, né, a grande maioria do planeta já vivia em áreas urbanas, com exceção de alguns lugares como a África e parte da Índia aqui e da Ásia Menor e tal. Vejam a projeção em 2050. Em 2050, todos esses lugares aqui que ainda tinham grande parte da população, perto de metade, vivendo não em grandes centros urbanos, grandes aglomerações, isso vai mudar nos próximos 25 anos, 30 anos aí. Isso mudando, a gente vai ter que acompanhar essas mudanças com produção de energia que seja compatível, já que a gente já discutiu isso, que a transmissão de energia do lugar onde ela é produzida para os grandes centros, onde tem a população, é extremamente cara e a tecnologia atual simplesmente não permite que a gente barateie esses custos, né? Então, assim, ainda na questão urbana, né, a gente tem mais de 70% da população do mundo vivendo em áreas urbanas, né? Em termos de mundo, a média é 85%, né? Bom, a urbanização nos últimos anos levou a algumas crises energéticas, né? Exatamente por essa questão de transporte da energia e do valor agregado que está relacionado com isso, né? Ou melhor, do valor que está agregado a esse transporte de energia. Uma coisa interessante para vocês saberem é que o Brasil ele tem porcentagem de urbanização crescendo, todos aqui cresceram de forma exponencial, né, como a gente já falou antes, mas vejam que o Brasil tem uma porcentagem de urbanização maior do que os Estados Unidos. Isso aqui é um dado bem interessante da gente explorar e para a gente saber que no médio prazo, inclusive, a questão energética no Brasil vai ser um problema, porque cada vez mais pessoas vivem em cidades e cada vez mais vivem no centro-oeste, na região de São Paulo. Então isso vai ser um problema grande e esse problema já está aparecendo agora com a pandemia, né? A gente está vendo que São Paulo por si só tem mais casos de mortes do que muitos países do mundo, né? Então São Paulo é um país dentro do Brasil, né? Na verdade é isso. Bom, finalizando essa questão da urbanização, né, e da implicação da questão toda de energia, a gente tem que ver que grande parte da população do mundo vivendo em cidades está exposta a níveis de poluentes, né, maiores do que é o mínimo, perdão, maiores do que é o máximo tolerado segundo a Organização Mundial da Saúde, né. Então, no planeta inteiro, basicamente, a não ser no Canadá e na Austrália e no Japão, as pessoas vivem, na média, em lugares mais poluídos do que deveriam. Né? Então, basicamente é isso. E essa poluição tem a ver com a geração de energia. A gente já viu isso anteriormente também. Então, a única forma de reduzir isso aqui, de mitigar isso aqui, é com mudança de matriz energética. E a gente já falou sobre isso aqui também. As anomalias climáticas vão cada vez mais produzir, além de problemas alimentares para nós e energéticos, vão produzir migrações inesperadas de populações também. E isso a gente nem chegou a falar aqui, mas é um problema para se pensar no futuro também. A gente tem que alimentar populações migrantes, né, que vão ser os exilados de mudanças climáticas, né, que todos os cenários mostram que a gente vai ter isso. E além disso, produzir energia, né, para alimentar as demandas dessas pessoas aí. E o impacto econômico também tem a ver com produção de energia, como a gente já falou. E tudo isso me leva para a conclusão, para vocês lembrarem que, considerando todos esses fatores, né, vai ter uma mudança nas próximas décadas aí, drástica de matriz energética. E daí eu estou lembrando de novo do efeito Sêneca aqui, que meio que permeia toda a minha ideia nessa disciplina aqui, em termos de sustentabilidade, é que a gente não tem que tentar resistir a isso. Né? Países que, assim, sabidamente são inovadores, né, como países nórdicos lá e tal, eles estão investindo massivamente em fontes alternativas de energia e alguns já mudaram a sua matriz energética completamente, né, sabendo que isso aqui vai acontecer, que essa queda, essa disrupção aqui vai ser abrupta e a gente até já sabe quando é que vai ser, né, se a gente pensar no gráfico lá do Hubbert que eu falei algumas vezes. Então, eu vou encerrar com essa última frase aqui, que foi o palestrante que encerrou
aquela conferência do IRENA que eu comentei com vocês, ele falou isso aqui. Ele falou que a energia, né, derivada de carvão e dos motores a vapor na Revolução Industrial, ou melhor, promoveu, né, a Revolução Industrial, que por sua vez moldou a geopolítica do século XIX. Né? E desde então, né, o controle de produção e áreas que produzem petróleo tem sido basicamente o que norteia, né, as políticas de poder do século XX. Então, o que vai ser o século XXI? Né? Essa transição dos combustíveis fósseis para energias renováveis do século XXI provavelmente vai mudar, provavelmente não, ele afirma, né, que vai mudar as relações de poder global, e a gente não pode achar que isso aqui vai ser em grau menor do que foi a Revolução Industrial. É ser um pouco avesso a fatos, digamos assim, se a gente negar que o que está acontecendo vai ser uma revolução, né, semelhante à industrial, e que isso vai ter uma implicação tão grande quanto em termos de mudanças de paradigma histórico aí. E provavelmente é o que vai acontecer. Pessoal, então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre energia, da parte de sustentabilidade. E fiquem todos bem, até a próxima aula.